Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de algoritmos. Meu nome é Tramonta e eu serei seu professor. Nessa aula, vamos abordar os conceitos básicos do que é programação. Eu vou falar um pouco sobre o que o curso aborda, além de ensinar vocês a configurar seu ambiente de trabalho para acompanhar as aulas e aprender a programar junto com a gente. No começo da era dos computadores, os programadores tinham que dar instruções diretamente para o processador. E isso era um processo bem complicado, porque os processadores não falam nossa língua. Na realidade, eles apenas conseguem ler zeros e uns. Um conjunto relativamente pequeno de comandos dados ao processador possui um tamanho enorme. Eram milhares de zeros e uns que o programador tinha que salvar na memória em uma ordem específica. Isso se chamava programar em assembly, ou seja, diretamente na linguagem do processador. E apesar de haver uma forma mais amigável de apresentar essa quantidade imensa de números binários, ainda é uma tarefa muito dura, muito difícil de programar. Por isso não tinha tantos programadores e poucas pessoas se interessavam em programação. Era muita coisa para se preocupar, você tinha que tomar cuidado com coisas como quais bits eram carregados em quais partes do processador, se um acumulador ainda tinha resquício de uma última operação, em qual endereço está o contador de programa, tinha que mapear a memória, que era um processo muito chato, etc, 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 etc. E não se preocupe se você não souber o que é isso que eu acabei de falar, viu? As linguagens de programação aparecem justamente para você não precisar se preocupar com isso. Foi diante dessa necessidade que começaram a surgir programas que convertiam comandos que eram mais fáceis de humanos entender para os comandos da linguagem do processador. Eles são chamados compiladores. Esses programas foram ficando aos poucos mais sofisticados, tomando conta de muitas coisas para você. Chega um ponto em que você precisa apenas se preocupar com a lógica pela qual o seu programa irá funcionar e o compilador faz todo o resto. Ele toma conta de transformar a sua lógica em uma série de instruções para o processador, que não só garantirão que o seu programa funcionará do jeitinho que você pediu, como também que não vai ter nenhuma preocupação relacionada à parte física do computador, do tipo onde tal informação será salva, qual a instrução do processador é mais eficiente, etc, etc. Hoje, frequentemente os compiladores são acompanhados de uma IDE. IDE são programas criados especificamente para o usuário desenvolver outros programas. Uma das ferramentas de uma IDE é o compilador, que você acabou de ver. Na IDE você vai escrever os comandos na linguagem de programação suportadas pela IDE, que ela irá jogar esses comandos no compilador e criar o seu programa. Esse conjunto de comandos que você escreveu é chamado de código-fonte. Ele não é um programa, porque o computador não consegue rodar essas instruções. Uma vez que esse código-fonte é compilado e dele é gerado um arquivo de instruções que o seu computador consegue executar, chamamos esse arquivo de executável. Dizemos então que essas linguagens facilmente entendidas por humanos são linguagens com alto nível de abstração, e existe uma série delas. Basicamente, cada uma com foco em um tipo de aplicação. Por exemplo, PHP e JavaScript são aplicados para a web, para programar sites. Java é uma linguagem criada para funcionar em qualquer tipo de dispositivo. SQL é voltado para banco de dados, e por aí vai. Nós vamos em nosso curso utilizar a linguagem C. Muitas outras linguagens são derivadas do C, portanto aprender C é um primeiro passo para aprender várias outras linguagens. C costumava ser muito utilizado para processamento de dados. Você vai perceber que ele não possui uma interface muito amigável, isso é, os programas em C não são muito bonitos. Mas a linguagem em C é muito eficiente para te trazer resultados, além de ser bem fácil de aprender. Por isso, muitos cursos ensinam algoritmos em C, para que ele seja mais fácil de aprender a lógica de programação. Depois disso, você já tem uma bela base para aplicar o que sabe em outras linguagens. Para desenvolver em C, nós vamos utilizar a IDE Dev C++. Ele é um compilador, mas IDE bem simples, leve e cumpre muito bem sua função. Acompanhe comigo a instalação do Dev C++. Muito bem. Para baixar o Dev C++ é muito simples. É só você ir no Google, Dev C++, aperta um Enter, e esse primeiro link aqui, do sourceforge.net. Clicando nesse link, você será redirecionado para essa página aqui. Clique no botão verde grandão de Download, espera 5 segundinhos, e ele vai pedir para salvar o seu programa. Você pode ver que ele não é muito pesado, ele tem 48 meguinhas, menos de 50 meguinhas, né? E você pode clicar em salvar. Agora que você já terminou o download, você dá um clique duplo e executa o instalador. Espera um pouquinho para ele abrir os arquivos, né?
E aí você pode seguir o procedimento padrão de instalação de qualquer programa. Pode escolher aqui o idioma português, aceito, próximo, instalar. Muito bem, e no momento que você terminar de instalar o DevC++, vai ter aqui essa caixinha com a opção de você executá-lo. Vamos deixar ela marcada, né? E terminar a instalação. E você será presenteado com essa interface aqui. Para começar a programar, você vem aqui em File, New, Source File. E você vai abrir um novo arquivo que vai guardar o seu código-fonte. Provavelmente seu tema não vai estar dessa cor, né? Ele vai vir com um tema branco. E na realidade é bem universal, né? Os programadores odeiam tema claro, tema branco. Então se você preferir mudar, você pode vir aqui em Tool, Editor Options, Colors, selecionar um tema aqui. O tema que eu uso é esse Obsidian, certo? E é nessa interface aqui que a gente vai desenvolver nossos programinhas em C.